gente ir alinhando, né. É um contato inicial, vocês fizeram uma proposta, acho que a gente vai tentar alinhar nesse objetivo final, que é oferecer, aos nossos alunos lá do colégio, os itinerários, com os professores aí da Unifacef, né. E aí, pediram para a gente levantar os custos que a gente tem previsto para o ano que vem, né, e montar uma contraproposta em cima disso. Então a gente entendeu que a proposta de ter uma coordenação, junto aí com vocês é interessante, mas pode ser que nesse primeiro momento, a gente não consiga pagar, né, os valores que que são necessários. Então por isso que a gente ofereceu como contraproposta, tirar essa parte, né, ficaria a cargo do Eduardo aí, ele já faz isso, ele já conhece o material do AZ, o que que o material vai pedir. Então a gente fecharia aí nos 4 itinerários, né, somente com os professores. E o que pediram para passar, né, para vocês é que é um projeto inicial, né. A partir do momento que ele for dando certo, que a gente e vê que foi legal, que foi produtivo, né, o colégio pode ir, adicionando, a coordenação, adicionando outros projetos em conjunto, Uhum, entendi. tá. Mas a questão do valor, talvez é que acabe pegando um pouco aí para os professores, né. Aí eu queria saber qual o sentimento de vocês, o que que vocês pensam sobre isso. É, até, assim, a melhor pessoa para participar dessa questão de valores era o Flávio, que é a pessoa da FIPEC, o professor que faz essas contas todas, né? E os filhos, eles dois são mais entendidos. Eu te confesso, toda vez que a gente vai fazer as contas, eu peço para que eles, a minha parte é bem mais pedagógica, mais de gestão. Mas Uhum, por que que eu acho legal a gente fazer essa reunião sobre dois assuntos, né? Então, se primeiramente, por que que nós esboçamos o desejo, Eduardo, de tentar coordenar esse projeto com vocês? Primeiro, porque a gente enxergou como um projeto assim diferente, novo para a FIPEC, então a FIPEC também é uma fundação nova, por isso que a gente até demorou nessa elaboração, a gente estava estudando todas as amarras, né? Então, para a gente era importante movimentar, mas, sobretudo, nós estarmos ali, eu e o Ciro, acompanhando, tá? Porque o que a gente tem recebido de comentários de outras escolas, a gente até falou para vocês naquele dia, é que essas disciplinas, elas esvaziaram as aulas, elas, em outras escolas, logicamente, não foram conduzidas de uma forma que o estudante gostou. Então, ao invés de surtir o efeito que se espera que surta, porque é muito legal, mas feito de um jeito ruim, ficar pior do que antes, né? Então, quando a gente enxergou, quer dizer, poxa, a gente resolve um problema para eles, faz, inclusive, um baita diferencial das pessoas comentarem sobre essas disciplinas lá dentro, ao mesmo tempo a gente mantém a gestão, mantém sob controle, sob a nossa mão, esses professores, o cumprimento do conteúdo, e inclusive incremento desse conteúdo à medida que a gente, enquanto coordenador, tem vivência sobre esse assunto, né? Até porque amanhã, se a gente sentir que alguma coisa ou outra não tá sendo legal, a gente tem a malícia de mudar o jogador rapidamente. A gente tem um plantel de professores de alto nível que a gente consegue mudar. Muitas vezes pode esbarrar em horário, em dia da semana, fora isso a gente tem. Então, nós enxergamos assim como algo que seria importante, eu principalmente, que eu falo, gente, mas é a nossa marca, né? Como é que a gente não vai estar ali cuidando disso? Mas também, por um outro lado, eu entendo a questão financeira. Então, nós também não podemos sufocar vocês. E aí, o que eu acho que seria legal? Se vocês falarem, não, a gente realmente não quer a coordenação, não é só por questão financeira, é também porque a gente não quer outras pessoas tomando decisões, nós mesmos queremos tomar,
tudo bem. A gente indica os professores, vocês entram em contato com eles, vai ser tudo via feedback mesmo, tá? E aí eu acho que dentro do valor que vocês passaram, para os professores, acredito que não vai haver muito problema, tá? Porque a gente já meio que foi conversando, eu, pelo menos, com o de marketing já conversei, o Ciro também já conversou com a startup lá, que é o assunto dele. Então, pelo menos essas duas disciplinas, eu acredito que vai dar certo sim, tá? As demais, né, que é Cidadão do Mundo, Saúde e Inovação, Cidadão do Mundo, o professor Flávio talvez aceite pegar, só a Saúde e Inovação que vai ser um pouco mais difícil, né? E aí, a gente, se nós não entrarmos na coordenação, aí vocês também ficam livres para convidar quem vocês quiserem. Agora, isso é uma coisa. A outra coisa é, se vocês resolverem o seguinte, nós passamos aqui o projeto 18.720, certo? Com tudo. Se vocês Uhum. falarem, olha, 18.720 para a gente não dá, mas dá tanto, e a gente gostaria que vocês assumissem tudo, eu levo de volta para o Círio e para o Flávio, ó, porque o que faltou foi isso. A gente não tinha noção, vocês também não tinham noção, então partimos daquilo que é necessário para a gente poder executar. Agora a gente precisa ouvir vocês. Olha, isso não dá, mas dá isso. Se vocês passarem um valor que a gente fale, não, realmente para a gente não dá, é pouco, vou ter que largar isso e aquilo para fazer isso, aí também nós vamos ter a liberdade de falar, gente, nesse primeiro momento para a gente não dá, né? Então, Uhum. sim, uma conversa muito tranquila. Se você, não, a gente realmente quer ser a coordenação, beleza. Hoje eu te passo o contato de uma professora, o Ciro já aviso para ele, ele vê o dele, o outro também. Agora, se vocês quiserem fazer a contraproposta, porque eu estava É, sonhando em abraçar esse projeto, né? eu te falo assim, Fulvio, o que que acontece? Eu não participei da reunião com o colégio, né? Então, assim, mas eu entendo assim, o que que acontece quando nós procuramos vocês? Eu não, a ideia realmente é incrementar, a ideia realmente é fazer um diferencial, né? A ideia é fazer algo novo e diferente do que nós vínhamos fazendo, certo? O problema que acontece é o quê? A gente, como escola, e vocês, como universidade, talvez tenham um pouco do que a gente também programa. Quer dizer, lá em junho, a gente já está programando o ano seguinte, né? A gente lança nossas matrículas lá em setembro. Então, nossos cursos, eles são fechados lá em julho, né? Ah, Então, assim, até de certo modo, nós deveríamos ter procurado vocês antes para poder, aí sim, ter uma outra proposta, ter uma outra organização a respeito disso, né? Nesse momento, que nem você falou, né? Com relação a professores, eu te falo, 90% dos meus professores têm mestrado, meu de ensino médio, 90% tem. Vou te falar que 40% tem doutorado, né? Então, assim, nós procuramos trabalhar com professores altamente qualificados e, assim, especialistas dentro de cada área deles, né? Mas, nos itinerários, o que a gente pensa? Porque uma coisa é o professor ali da disciplina, do dia a dia, muito voltado para o vestibular, muito voltado para o conteúdo. Outra coisa é o professor que tem uma visão mais ampla de mercado, como é o caso de vocês. Então, eu acho que o grande diferencial seria essa visão de mercado, que o professor, vamos falar, a nível universitário, já parte um pouco mais para esse lado. Tá? Então, assim, o que esbarra é realmente a programação da escola, que está lá terminando de fechar todos os cursos, todas as programações, final de julho, né? E a gente ter procurado vocês agora, né? E para nós, o que eu te falo, o interessante seria o quê? Realmente, se fosse um trabalho de coordenar conjunto, né? De trabalhar conjunto, seria muito melhor, né? Uma coisa é eu aqui com os professores e tendo a visão do aluno e como estão correndo as coisas. E passando para vocês e a gente trabalhando em conjunto, porque por mais que também houvesse a coordenação de vocês, quem vai estar dentro da escola no dia a dia vai ser eu. Então, a gente teria que trabalhar nesse processo conjunto, né?
Mas uma coisa que também, ao meu ver, não ficaria completo ou ficaria falho, a gente oferecer 1 ou 2 itinerários pela universidade e os demais não, entendeu? Eu particularmente, da minha parte, eu enxergava que seria talvez mais difícil, conhecendo os cursos da FACEF, um professor ali voltado para o cidadão do mundo, porque como vocês têm hoje a área da saúde, né? Eu achei que seria mais fácil também ter aí um profissional dentro da área da saúde para poder atender o itinerário de saúde e inovação, né? Mas assim, eu volto a reforçar que para nós, ficaria capenga, ficaria falho ter ali um professor em 2 itinerários e os outros a gente ter que tê-los dentro da própria escola com o professor que já faz para nós, por exemplo. Daria, às vezes, até diferença, né? Não, mas Sim. esse curso que eu te digo, não é que a gente vai te deixar voando, não. O que eu te falo é o seguinte, das 4 disciplinas, 3 a gente já tem quem? O problema da pessoa da saúde é que a aula é de manhã, né? E provavelmente é a turma de enfermagem, que seria legal dar esse curso. E a maioria atua. Mas é algo que a gente coloca para a coordenadora da enfermagem e ela vai falar com vocês. O que muda é que antes, eu e o Ciro, a gente ia atrás de cuidar de tudo e tal. Agora a gente vai delegar, a gente passa os contatos e vocês vão falar diretamente com ela. A gente, lógico, que vai fazer a ponte, né? Ó, o Eduardo vai entrar em contato, é assim assado, né? Não vamos deixar vocês na mão, a gente é parceiro e a gente entende completamente o que você está colocando. É só por isso que o profissional da saúde ele é mais difícil, entendeu? Só por essa questão. Tá. Bom, eu Vamos atrás, né? vejo que seria a gente consegue viabilizar, né, o projeto para esse ano, né, já virou nesse formato. E aí, Eduardo, conforme você for tendo as aulas, tendo contatos com os professores, né, você nos diria como é que foi, né, esse trabalho, como é que você conseguiu alinhar e tal. E aí, no meio do ano, a gente pode sentar de novo para tentar viabilizar essa coordenação por parte de vocês, porque aí entra na situação de custo, né? Na matrícula de 2024, eu já consigo estimar, né, qual vai ser o custo do itinerário, se o projeto foi bem sucedido, se eu estou conseguindo, né, se a gente vai apostar nisso como um atrativo para angariar mais alunos para essa faixa de ensino, e aí a gente consegue alinhar de uma forma melhor. Porque para o ano que vem, a gente já tem a estrutura formada, né? Não foi trabalhado esse diferencial na matrícula. Então, em termos de novos alunos, a gente... Porque, assim, eu não posso apostar agora, Fúvia, que, assim, ó, nós vamos fechar a parceria com vocês e nós vamos ter mais 10 alunos. Porque eu não vou ter, porque o ciclo do ensino médio ele já encerrou. Entendi. Nós vamos ter matrículas agora em janeiro e fevereiro para educação infantil, para a família que está entrando na fase obrigatória, né, que é 4 anos, ou então que a mulher ou que a família não vai conseguir dar um apoio, aí ele vai procurar a escola agora. Mas até então ele não estava pensando em escola. Ele está assim, acho que eu preciso colocar meu filho na escola. Mas deixa para o ano que vem. Então agora, janeiro e fevereiro, chegou a hora desse grupo. Agora, o grupo do ensino médio, né, que é o público aí dos itinerários, ele já trocou de escola, ele já entrou em uma nova escola, quem está apostando aí no ensino forte, né, pensando em vestibular daqui 3 anos. Então, acho que se a gente conseguir alinhar nesse caminho, né, oferecer os 4 itinerários nesse primeiro ano, validando o projeto, olha, foi legal, funcionou bem, rodou bem, mas careceu de um suporte
um pouco mais técnico, né? Que aí é onde o Eduardo não vai dominar, porque você está lidando com um outro tipo de professor. Aí a gente senta de novo e tenta colocar isso no custo para 2024. Acho que ficaria interessante. Muito bom. Mas aí eu concordo com o Eduardo, se a gente tem que ter os 4 itinerários com os professores do Unifacef. Hum. A gente vai precisar só ver essa questão da área da saúde, né? Mas vocês já definiram o dia da semana que seria? Não, então, isso é uma coisa, o que eu preciso, né? Aham. Eu preciso, assim, ó, bom, definir os 4 professores. Isso a gente precisa de uma certa urgência, mesmo porque eu preciso também que esses 4 professores, eles me deem uma, vamos dizer assim, uma disponibilidade que não seja uma disponibilidade, vamos falar, como são 2 aulas por semana, que não fosse ali exatamente tal horário e fechou. Eu precisaria que eles me dessem opções para eu poder jogar no meu, eu utilizo um programa para montar horário, né? E nosso horário, ele é amarrado, porque eu tenho um professor que, como o nosso 9º ano, ele está atrelado ao ensino médio, eu tenho alguns professores de 9º ano que são professores do ensino médio, mas eu também tenho alguns professores de 9º ano que são do ensino fundamental, tá? Então, porque eu te falo assim, ó, não sei se eu cheguei a comentar com você, mas assim, a maior carga horária de 9º ano em Franca é a nossa. Não existe nenhuma outra escola em Franca com a carga horária de 9º ano. Nós trabalhamos o 9º ano dentro do projeto ensino médio, até para que eles amadureçam um pouco mais rápido, para que quando eles façam a transição para o ensino médio, essa transição seja menos traumática. Tá? E aí, para montar esse horário, eu monto esse horário com todos os professores de ensino fundamental e médio junto. Né? Tá. Então, eu não poderia que esses 4 professores da Unifacef me dessem um horário engessado. Eu só poderia tal horário. Os 4 precisam me dar o mesmo horário, né? Porque o itinerário é dado simultâneo, mas que eles me dessem pelo menos algumas possibilidades a mais para eu tentar fechar o horário de uma maneira mais rápida, né? Porque eu tenho daqui até o início das aulas, bem dizer, eu tenho mais 2 semanas. Dia 23 de janeiro, a gente já começa com aula. Você não acha que podia ser, porque você falou 2 vezes por semana, né? Nós tínhamos entendido, e talvez até por questão de logística, teria melhor uma vez de aula dupla? Não, é uma vez aula dupla, isso. Perfeito. 2 vezes, que eu falo assim, ó, 2 aulas, mas que essas aulas fossem o quê? Ele vai me dar das 7 às 8h20, beleza. Ele vai me dar das 11h30 a 10:50, beleza. Ele vai me dar das 10h10 até 11h30, beleza. Quer dizer, ele tem que me dar e ele tem que me dar mais opções de dia, por quê? Para eu poder tentar trabalhar esse horário de uma maneira que não fique engessado, porque se engessa muito, é mais difícil de eu conseguir fechar o horário. Tá certo. Não, então, até a minha aqui, a de marketing digital, ela pode qualquer dia, exceto quarta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidinho aqui, eu já vou dar uma mapeada, vou ver esses professores os dias que eles podem, vou passar para vocês lá no grupo, certo? Tá. E a gente começa a mexer, então. De manhã, aula dupla, beleza. Isso. Eu vou te mandar os horários, são aulas de 40 minutos. Então, eu vou te mandar os horários para você ver como que teria que ser, pelo menos, tá? E aí, o dia da semana, quando eles me derem mais possibilidades, porque às vezes eu não consigo fechar na segunda, eu fecho na terça, os 4 juntos, eu fecho na quarta. Né? Então, eu consigo trabalhar melhor. Tudo bem. Tá bom. Tá? E aí, com relação, seria assim, aula dupla, mesmo porque fazer aula de 40 minutos seria muito pouco produtivo. Não dá nem tempo. Nesse caso, tem que ser dupla, sim, não tem outra opção. Tá bom. E vamos organizar dessa forma, então. Vou ver se eu organizo aqui. De 3 disciplinas já está ok, só a área da saúde que eu vou tentar aqui falar com a Márcia, que é a coordenadora da enfermagem. E retorno para vocês. Perfeito.
Ô, Fúvio, você acha que eu consigo fazer uma reunião com o Flávio para a gente alinhar essa questão aí Consegue? burocrática, valores, Deixa pagamentos, eu colocar nota aqui para fiscal? você. Eu vou colocar para você o contato. Ai, ué. Ah, eu estava escrevendo no grupo errado. Peraí, Monteiro Lobato. É parceria, né? Tá. É. Esse é o grupo que a gente está. Eu vou colocar para você aqui o contato do Flávio. E aí você pode. Ele está, nesse momento, numa reunião que ele disse que ia ser muito demorada, por isso que ele não participou conosco. Mas você manda uma Não, eu mensagem. mando um WhatsApp para ele e pergunto qual disponibilidade ele tem, ele me respondendo, eu alinho aqui. Tá, perfeito. É melhor, porque, nossa, aí a gente não, você não dá tanta volta. Tá bom. Tá aí, ó. Esse é o Tá, contato, combinado. é o professor da FIPEC, provavelmente ele que vai dar também a disciplina Cidadão do Mundo, Ah, tá? Bom, então combinamos assim, né? Eu vou correr com isso aqui para você, Eduardo. Terminando aqui, eu já te mando os horários para você ver as possibilidades, passar para esses professores para eles me darem aí Isso uma. é super urgente, porque senão eu começo o assunto, aí ela vai falar, mas que dia, que hora, não sei o quê. Uhum. Um dia eu vou pedir disponibilidade, né? Mas no horário, acho que a gente até tinha combinado, acho que era mais cedo, não era o primeiro horário? O mais cedo, para mim, seria assim, sexta ou segunda seria melhor, tá? Ou até terça. Segunda, terça ou sexta seria melhor. Ah, Agora, quanto mais eu vou te passar os horários de aulas dupla e aí, quanto mais disponibilidades eles derem, melhor. Ah, a gente pode, que nem você falou, não posso na quarta, mas os demais dias eu posso. Já mas ajuda. tem que ser todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário? Sim, por Aham, causa que as turmas se dividiriam nos 4 itinerários. entendi. é. Então, tá. Passa para mim que eu já estou chamando eu já estou chamando ela aqui da enfermagem no WhatsApp, e assim que ela responder, eu já mando. Tá, joia? Tá. Beleza? E eu Combinado. podia alinhar com o Flávio, agendar um Tá, horário com ele, para a gente ver essas questões aí nossas de pagamentos e tudo mais. tá legal. Gente, muito obrigada, viu? Obrigado. Vai dar Boa Obrigado tudo você, certo. semana. viu? Se Um Deus bom ano quiser. para gente. Obrigado, Tchau, igualmente. tchau. Obrigado, até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.